Olá, meus amigos do canal, quem tem ouvido os outros, eu sou Patrícia Rafaela e hoje nós estamos no quarto episódio da série Conquistando a Terra Prometida. Se você ainda não viu, não está conseguindo acompanhar os nossos episódios, volta lá no final dessa mensagem, no final desse vídeo e assista ao primeiro, segundo e terceiro episódio. Deus tem nos dado as estratégias, tem nos dado as instruções para conquistarmos a nossa vitória, a nossa bênção, a nossa terra. Assim como ele fez lá no passado com Josué. Deus levantou Josué como um grande líder em substituição ao Moisés, que vinha conduzindo o povo, que tirou o povo lá da escravidão do Egito, conduziu pelo deserto e levantou Josué para que ele conduzisse o povo de Israel a essa terra de Canaã, que era a terra prometida, a terra que Deus prometeu a Abraão e a sua descendência. Só que antes deles tomarem posse da bênção, Deus preparou esse povo para que eles conquistassem aquela terra. E hoje é o capítulo 4, capítulo 3, é o nosso quarto episódio, e olha o que diz essa palavra. O título da mensagem, né, lá em Josué capítulo 3, fala assim: as últimas instruções. Ou seja, Deus vinha dando as instruções e essas são as últimas, né, antes deles começarem realmente a enfrentar os gigantes, a enfrentar os povos inimigos e realmente se apropriarem da terra. Então, a palavra vai falar assim, ó, no capítulo 3, versículo 7. Então, disse o Senhor a Josué: hoje começarei a te engrandecer perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. E Deus está nos falando hoje. Hoje é o dia que Deus começa a te engrandecer, Deus começa a te levantar. Josué, até então, ele era um servo de Moisés, ele trabalhava nos bastidores, ele estava à disposição do reino de Deus, da vontade de Deus, ele estava ali pronto para o que fosse, né, para o que der e viesse. Era um homem guerreiro, era um homem com coração totalmente entregue a Deus. E Deus estava falando para ele que aquele era o dia que ele ia começar a engrandecer diante de todos os olhos. E assim Deus vai fazer com você. De repente você está aí no anonimato, ninguém te vê, você faz o seu trabalho de forma diligente, você é cuidadoso, você faz o melhor, você faz como se estivesse fazendo para Deus, você está aí no seu trabalho, né, de repente ocupando um posto que ninguém te enxerga, que ninguém te valoriza, né, você está aí cuidando da sua casa, da sua família, né, você está aí orando pelos seus, você está com o coração totalmente rendido a Deus para poder ajudar as pessoas, você ajuda de uma forma anônima, sem querer recompensa de ninguém, sem querer se exibir para ninguém, e tudo isso Deus está vendo, e Ele está te dizendo hoje começo a te engrandecer. E isso é muito poderoso. Essa mensagem é para nós, essas orientações que Deus deu lá no passado, a palavra de Deus, ela continua viva e eficaz. E aí, continuando, né? Lá no versículo 9, vai dizer: então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Então, essa é a nossa ordem desse episódio aqui, desse vídeo. Chegai-vos para cá, né? Josué estava falando com o povo: se junta aqui para mim, chega mais próximo aqui de mim e vamos ouvir as palavras do Senhor, as orientações de Deus, o que Deus tem nos falado. E essa é a ordem para nós: chegai-vos para cá e ouvi a palavra do Senhor. Então você tem se dedicado, você está aí fazendo o seu melhor, você está entregando o seu coração para Deus, e agora é o momento de você ouvir o que Deus está fazendo, ouvir o que Deus está falando. Se achegar significa estar mais próximo, é você congregar mais. De repente você é uma pessoa que é temente a Deus, você é uma pessoa que gosta até das coisas de Deus, mas você não congrega. De repente hoje você não está numa igreja, de repente você é aquela pessoa que fala: mas não preciso, eu tenho minha fé, eu tenho minha religião, eu tenho minha vida com Deus, minha intimidade, eu não preciso de pastor, não preciso de ninguém. Nós precisamos nos achegar, nós precisamos estar em união.
O povo de Deus precisa estar unido. O corpo de Cristo, ele precisa estar unido. Não faz sentido os membros de um corpo estarem separados uns dos outros. Isso aqui é um sistema, né? Se a gente for pensar no nosso corpo humano, né, todos os membros eles estão ligados, cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel importante, né, na locomoção, né, na nossa respiração, na nossa forma de pensar. Tudo ali tem uma importância, mas eles só são importantes e só conseguem cumprir o seu papel se eles estiverem juntos, se eles estiverem ali unidos. Então, quando essa palavra diz chegai-vos para cá, quando Josué faz essa convocação para o povo, ele está dizendo, gente, vamos nos unir e vamos ouvir a palavra de Deus de uma forma unificada. E é isso que Deus quer fazer, né? De repente você está aí isolado, você está precisando de ajuda, você precisa de um suporte, você precisa de um socorro, você precisa de uma palavra, precisa de uma orientação, né? Às vezes precisa de alguém aí do seu lado, né, para te dar um conselho. Não ache que você sozinho pode resolver todas as coisas. Não fique aí sofrendo sozinho. Chama um amigo, alguém de Deus, vai lá, procura o seu pastor, procura uma ajuda espiritual, procura um conselho de alguém que tenha exemplos reais, né, na sua própria vida, que tenha o testemunho vivo para poder te ajudar nesse desafio, nesse problema que você está enfrentando, ou às vezes nos próximos passos que você quer dar, e às vezes você está em dúvida se é para ir, se não é para ir. Vai, se unifica, ouve a ordem de Deus, né, para se juntar e para ouvir as palavras do Senhor. Então, é essa a mensagem que fica aqui para esse quarto episódio dessa série. E no próximo episódio, nós vamos fechar aí com chave de ouro, com coisas maravilhosas que Deus fez lá no passado para aquele povo de Israel e que certamente Ele está fazendo na nossa vida. Então, se você gostou dessa mensagem, deixe seus comentários, deixe seu like, ajude o nosso canal, compartilha com seus amigos essa mensagem para alguém que você sabe que precisa ser fortalecido, que precisa se juntar, que precisa estar aí próximo de alguém que está precisando de ajuda, mas que de repente está isolada, a pessoa está magoada, está ferida, se decepcionou com os homens, se decepcionou com as pessoas e por isso ela se isolou de tudo e de todos, mas que ela precisa realmente ser resgatada e precisa estar em unidade, em comunhão. Então essa é a minha mensagem para todos vocês. Que Deus abençoe. Um forte abraço. Tchau, tchau, pessoal.